o profeta. Elias foi um sinal em seu dia, o profeta Elias. Ele foi um sinal da palavra de Deus. Juízo para o Egito e libertação para Israel, se eles desejassem crer nele. Naquele dia pecaminoso de Elias, quando todo Israel havia se afastado de Deus, eles haviam voltado para o pecado. Eles esqueceram da ordem. Eles esqueceram de ser guiados por Deus. E o grande Jeová, que abriu o Mar Vermelho e os tirou para fora do Egito, e um grande profeta como Moisés entre eles. Eles se esqueceram disto. Nós nos esquecemos. Vocês metodistas se esquecem de João Wesley. Vocês luteranos se esquecem de Martinho Lutero. Vocês batistas se esquecem de João Smith. Muitos de nós nos esquecemos de Charles Finney, o maior de todos eles. É dito que 97% dos conversos de Finney se conservaram. 75% dos de Moody se apostataram em um ano. E os de Wesley, o grupo da santidade, estavam constantemente se apostatando. Porém, Finney tinha 97%. Rapaz calvo, magro, pequenininho, que ia até o púlpito e olhava para a audiência assim, e homens desmaiavam, porque ele permaneceu na sarça um dia até que o Espírito Santo tomou controle dele. Isso foi assim. Ele foi um sinal para o fim, por volta de 200 anos atrás, daquele grande reavivamento de Wesley, e outros que haviam tido, e o juízo vindouro. Ele foi um sinal para aquela geração pecaminosa. E como Elias pôde permanecer ali confiante e inflexível, sozinho, amém? Ninguém com ele, porém ele era o sinal de Deus. O restante do clero todo havia ido com Acabe no caminho do modernismo. Eles ficaram modernos naquela geração. Porém, com o velho Acabe, o velho Acabe, todo o seu grande ganho, e tinha trazido tudo da igreja para dentro não do catolicismo, porém quase a mesma coisa, para dentro da idolatria. Havia trazido-lhes a ponto que não eram firmes. Alguns poderiam adorar dessa maneira, e simplesmente liberdade. Pode-se fazer qualquer coisa que desejar. E entraram naquele tipo de condição. E Elias permaneceu ali confiante com o assim diz o Senhor. Oh, Deus dá-nos homens assim. Ele não tinha medo de dizer a Jezabel sobre a sua condição. Ele não tinha medo de Acabe. Ele não estava com medo de que estivesse enganado. Ele esteve com intrepidez e foi até Acabe e disse, nem mesmo orvalho cairá até que eu ordene isso. Amém. O que era ele? Um sinal para aquela geração pecaminosa. Israel viu isso? Não. Eles riram dele, zombaram dele. Ele predisse que haveria uma seca, que haveria angústia, fome, morte devido à fome. E ele profetizou confiantemente, permanecendo sozinho com assim diz o Senhor. Disse, Senhor, eles têm eliminado todos os verdadeiros. Eles os têm eliminado. Eu sou o único que restou que está com tua palavra. A respeito de que era o problema? A palavra de Deus. Elias desejou permanecer com a palavra. Ele era um verdadeiro profeta. Os outros profetas haviam dito, bem, não faz muita diferença. Jeová não se importa, você sabe. Jeová se importa, tem que ser sua palavra. Elias permaneceu confiantemente nessa palavra, com assim diz o Senhor. Deus lhe deu um pequeno segredo um dia. Ele disse, eu tenho 7.000 Elias, para quem tu és uma testemunha aqui. Eles não têm coragem suficiente para virem e requererem isso. Eles estão se escondendo em volta dos arbustos. Todavia, em seus corações, eles são meus servos. Eles não têm se ajoelhado a Baalim. Eles têm medo de fazê-lo, porém, eu estou te dando um sinal e tu és um sinal. Permanece ali, permanece na minha palavra. Eu cuidarei de ti. Dá-lhes um sinal. Aleluia! Deus envie-nos algo assim, que seja um sinal da palavra de Deus. E cada promessa que Deus prometeu seja endossada nessa pessoa, porque ele é um sinal esquecido. Eles pensaram que, porque Acabe era um grande rei e todas as nações o temiam, que isso era suficiente. Porém, Elias era um sinal da palavra. Esse é um verdadeiro profeta, um sinal da palavra.
Assim que enquanto ele estava sendo o sinal da palavra, eles não creram nele. Ele não servia para ele. Ele foi um sinal para a viúva quando Deus o enviou do Monte Carmelo, em cima do ribeiro de Querite, mandou-o descer ali, depois que ele foi alimentado pelos corvos, e o ribeiro secou-se. Ele desceu até a casa desta viúva. Que lugar para um pregador ir. Porém, ele desceu ali porque Deus disse-lhe para ir. Porém, ele desceu ali e disse, eu tenho ordenado para ela alimentar-te. Ela deveria ter sido um sinal. Ele deveria ter sido um sinal quando ela estava ali fora. Tinha só o suficiente farinha para fazer um bolo e ela e seu filho comeram. Só o suficiente azeite na botija para fazer uma pequena massa para passar com isto. Ela disse, eu estou aqui fora apanhando 2 cavacos. Naquela manhã calorosa, quente, horrível, quando um velho sujeito que parecia com o rosto coberto de pelo, cabelos grisalhos caídos nas suas costas, desceu ali, em sua cabeça calva brilhando. Encostou-se no portão e disse, traga-me um pouco da água para beber. E disse, além disso, traga-me um bocado de farinha em sua mão, um bolo. Ela disse, eu não tenho suficiente farinha. Eu estou aqui fora agora apanhando 2 cavacos para fazer um bolinho para meu filho. Eu tenho apenas o suficiente para fazer um para ele e para mim. Nós vamos comer e morrer. Ele disse, não temais, pois assim diz o Senhor. Esse é o homem que nós necessitamos. Não disse, ora, isso talvez aconteça, irmã. Isso pode suceder. Eu não sei. Não. Elias foi positivo. Assim diz o Senhor. Esse barril não faltará, nem essa botija secará, até o dia que Deus envie chuva sobre a terra. Amém. Aí está você. Sido suficiente sinal para ela. Ela representa a igreja hoje. Depois que Elias permaneceu com ela um pouquinho de tempo, ela tinha um menininho. Ele ficou enfermo. Sua enfermidade ficou tão ruim até que não restava respiração nele. Ele morreu. Então, o que ela fez? A igreja já tem visto aqueles sinais. Porém, o quê? É logo que uma pequena calamidade surge, rapidamente ela deseja culpar a igreja por isso. Ela queria culpar Elias. Ela disse, tu, homem de Deus, agora tu tens vindo aqui para lembrar-me dos meus pecados e tiras a vida do meu filho. Elias apanhou o filho, subiu para o quarto onde ele estava dormindo ali em cima, colocou sobre sua própria cama, colocou-se em cima e disse, Senhor Deus, aleluia, envia de volta a alma deste menino. E o nenê acordou. Ele o trouxe para baixo e aquela mulher olhou no nenê e logo olhou para ele, então ela soube que algo estava ali. Ela disse, por isso eu sei que a palavra de Deus está em tua boca. Amém. Ele foi um sinal para aquela viúva. Quando ela viu o poder de Deus, o qual faz viver ou pode matar, ressuscitar seu nenê morto, ela disse, por isso eu sei que tu és um homem de Deus. Ela sabia. As nações hoje ririam disso, como riram então. Eles não creram, porém aquela mulher sabia que havia algo diferente. Foi um sinal ali, como ele foi um sinal para ressuscitar seu filho. Aqueles profetas são sempre sinais de Deus. Quando Elias então convocou uma demonstração, disse, se Deus é Deus, sirva-o. Se Baal é Deus, sirva-o. Não poderia ser um dia maravilhoso para Elias hoje? Se a política é Deus, sirva! O que nós temos na política? O que nós temos feito? Nós não temos nada a não ser um monte de corrupção. Nós não temos nada, porém nós temos perdido quase que cada 1000 que temos pelas nações. Aqui na semana passada estávamos perdendo 2 ou 3 nações mais para o comunismo. Nós estamos cobrando impostos das pessoas, retirando o seu dinheiro e enviamos isso ali para alimentar aquelas pessoas e tornam-se para o comunismo tão logo que fiquem firmados. É uma hipocrisia. Isso é correto. Nós professamos ser cristãos. Sejamos como cristãos. Então não é dando alimento e coisas assim. Isso tem muito pouco. Isso é... A pessoa simples de bom coração faz isso. Isso é religião. Isso não é salvação. Tantas pessoas têm religião e salvação misturadas. Religião é alimentar as viúvas e os pobres e assim por diante. Isso é religião. Porém, salvação é o novo nascimento. Ser nascido de novo. Isso é diferente. Religião maometano é uma religião. Há muitas religiões.